Olá, gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai aprender os critérios de divisibilidade, tá? Antes da gente ver todos os critérios, que é divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, assim por diante, a gente tem que entender uma coisa, tá? Um número sempre é divisível por outro quando o resto da divisão for zero, ou seja, quando for uma divisão exata. Então, na verdade, essas regrinhas que eu vou passar depois são para facilitar a vida de vocês. São para não precisar fazer tanta continha de dividir, né? Mas tu não é obrigado a decorar essas regras e nem saber elas. Se tu não souber elas, o que tu vai fazer para saber se um número é divisível por outro ou não? Tu vai dividir, simplesmente assim, ó. Para saber se é divisível, tu divide. Então, por exemplo, 234 é divisível por 3? É uma pergunta. Vamos ver. A gente vai dividir por 3. 23 por 3, quem é vezes 3 que dá pertinho do 23? Eu sei que 3 vezes 7 dá 21. Aqui vai sobrar 2, eu vou baixar o 4, vou ter 24. E eu sei que 3 vezes 8 dá exatamente o 24. Olha só o meu resto. Resto zero, divisão exata. O que isso significa? Significa que sim, tá? Que 234 é divisível por 3, porque eu fiz a conta de dividir e deu o resto zero, tá? E também eu posso dizer aqui que o 3 é divisor do 234, ou seja, o 234 está na tabuada do 3 em algum lugar, lá 3 vezes 78, tá? Aqui eu tenho outra perguntinha. 325 é divisível por 2? A gente vai fazer a conta. 325 por 2. Aqui dá por 1, ó. 2 vezes 1 dá 2. Vai sobrar 1. Vou baixar o 2. 2 vezes 6 dá 12. Vou baixar o 5. 2 vezes 4. Opa, 2 vezes 4 não, né, gente? 2 vezes 2 que dá 4. Sobra 1. Olha só, aqui deu 164, tá? Na minha resposta ali ficou borrado. E tem o resto 1, tá, gente? É uma divisão que ela não é exata. Então, é uma divisão não exata. O que isso aqui significa? Que a minha resposta é não. O 325, ele não é divisível por 2, tá? Porque deu o resto. Entenderam? Agora a gente vai ver os critérios, tá? Aqui nos critérios, tu sabendo os critérios, não precisa tu fazer conta de dividir. Por isso que o critério existe, para facilitar a vida de vocês. Então, vamos lá. Divisibilidade por 2. Todo número cujo algarismo da unidade é par será divisível por 2. Tá. O algarismo da unidade é o último, tá, gente? Então, vamos circular o último. Último. Se o último é par, o número todo é par, né, gente? Vocês já devem saber disso. Então, todos estes números aqui são divisíveis por 2, porque todos estes números aqui são pares. Esse termina em 2, é par, termina em 0, é par. Um número para ser par, ele tem que terminar em par, tá? O último número dele tem que ser par. Não adianta, por exemplo, aqui, ó, todo o número separa, ó, 2.461. Todos aqui são pares, ó, mas o último algarismo é ímpar. Então, 2.461 é um número ímpar. Entenderam a diferença de par e ímpar? Parece uma coisa tão óbvia, mas eu sei que eu tenho alunos que confundem muito quando o número é par e quando o número é ímpar, tá? Então, tu olha sempre o último. Eu tô olhando para o último aqui, todos são pares, então o número todo é par. Esse número aqui, ó, é 3.295.734. Ele é um número divisível por 2 porque ele é par, tá? Então, quando for 2 e for par, não precisa fazer conta dividir. Divisibilidade por 3. Vocês também não se confundem no falar. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é um número dividido por 3. Então, eu não vou dividir todos esses números aqui por 3, né? Eu vou somar. 5, ó, a soma dos algarismos, tá? Então, 5 mais 7 mais 6. 6 mais 7, eu sei que é 13. 13 mais 5 vai dar 18. 18 tá na tabuada do 3? Tá. 3 vezes 6 é 18. Então, se a soma dos algarismos está na tabuada do 3, todo esse número aqui, se tu fizer com dividir, vai dar resto zero, ele é divisível por 3. Aqui, 1 mais 8 dá 9.
O 9 tá na tabuada do 3? Tá, então significa que o 18 é divisível por 3. Aqui é um número baixo, né, gente? Essa regra é boa para um número alto, ó. Que é óbvio que se tu olhar pro 18 direto, ele tá na tabuada do 3, né? 5 mais 7. 5 mais 7 é 12. O 12 tá na tabuada do 3? Tá na tabuada do 3. Então, o 57 é divisível por 3. 5 mais 1. 5 mais 1 é 6. O 6 está na tabuada do 3. Então, o 51 é divisível por 3. 234. 2 mais 3 mais 4. 4 mais 3 dá 7. 7 mais 2 é 9. Ó. Deu 9. O 9 tá na tabuada do 3. Viram que lá no início, ó, a gente fez 234 dividido por 3 e mostrou que dava resto zero, que a divisão era exata, para provar que esse número é divisível por 3. Aqui, como tu sabe a regra da divisibilidade por 3, ó, não precisa tu fazer conta de fatia, é só tu somar. E se o número que aparecer aqui tiver na tabuada do 3, é porque ele é divisível por 3. Agora, a gente vai lá na divisibilidade por 4. Aqui na divisibilidade por 4 diz assim, ó, é necessário que seus dois últimos algarismos sejam 0, 0 ou divisíveis por 4. Então, a gente vai olhar só para os dois últimos. Aqui, 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 aqui. Ó. Se for 0, 0, é divisível, não precisa fazer mais nada. E aqui não é 0, 0, mas é 12. O 12 está na tabuada do 4? Tá, 3 vezes 4 é 12, então todo número é divisível. O 24 tá na tabuada do 4? Tá, 4 vezes 6 é 24, então todo número é divisível, tá? Então, de novo, ou termina em 0, 0, já pode dizer que é divisível por 4, ou se os dois últimos forem um número que estiver na tabuada do 4, é divisível por 4 também. E a do 5, que eu acho que é uma das mais fáceis de todas, é só olhar para o último número. Aqui, 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 aqui. O último número tem que ser 0 ou 5. Só isso. Se for 0 ou 5, todo número é divisível por 5. Eu coloquei esses dois números altos aqui de propósito para a gente ler eles junto, nunca é demais. 1.375.420. Terminou em 0, então significa que todo esse número aqui é divisível por 5. Aqui, ó. 2.238.145.385. O último algarismo é 5, então significa que todo esse número aqui é divisível por 5. Pode fazer lá quando dividir que vai dar resto zero. Agora, a divisibilidade por 6. Para um número ser divisível por 6, é necessário que ao mesmo tempo seja divisível por 2 e por 3, tá? Então, ele tem que ser por 2 e por 3. Então, primeira coisa, ele tem que ser par. Se tem que ser por 2, ele tem que ser par. Então, se o número for ímpar, tu já descarta ele. Não é divisível por 6. Então, ele tem que ser par, né? E tem que dar por 3. Como é que a gente sabe se dá por 3 ou não? Somando os algarismos. Lembra, ó? 2 mais 3 mais 4... 4 mais, aqui vai dar 7, com mais 2 vai dar 9. 9 é divisível por 3, então esse número aqui é par. Ele é divisível por 2 por ser par, e ele é divisível por 3 porque a soma dos algarismos deu o número que está na tabuada do 3. Então, ele é por 2, ó, ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Todos são pares aqui, tá? Todos são por 2, então. Eu só resta saber se é por 3. Será que é por 3? Será que é por 3? Será que é por 3? Esse 12 é por 3, por quê? Porque o 12 está na tábua do 3. 6 mais 3 dá 9. 9, a soma deles aqui, ó, dá 9. Então, dá por 3 também. E esse aqui a gente já fez lá, né? Que a soma dele vai dar 18. 18 dá por 13, então... Todos esses números aqui dão por 2 e dão por 3 ao mesmo tempo. Quando eu falo dão por 2 e dão por 3, significa que são divisíveis por 2 e por 3. Então, automaticamente, também são divisíveis por 6. Agora, vamos lá na divisibilidade por 8, por 9 e por 10. Na divisibilidade por 8. Um número será divisível por 8 quando os seus 3 últimos... Essa aqui é parecida com 4, tá? Só que em vez de tu olhar os 2 últimos, tu olha os 3 últimos, tá?
Os 3 últimos são obrigados a ser 0, 0, 0. Se for 0, 0, 0, tu já passam certinho. Ele é divisível por 8, não precisa ver mais nada. Ou os 3 últimos números tem que ser por 8. 256, será que é por 8 ou não? Aí tu divide. Aqui tu tem que dividir, tá? Não tem escape. A não ser, é melhor dividir 256 que 3.256, né? Então, tu divide só os 3 últimos por 8. Se os 3 últimos algarismos forem divisíveis por 8, significa que todo número é. Então, aqui, ó, vai dar 8 vezes 3, que dá 24, sobra 1, vou baixar o 16, e 8 vezes 2 é 16, ó, deu o resto 0. Significa que 256 é divisível por 8. Então, significa que todo esse número aqui também é divisível por 8, tá bom, gente? Então, vocês olhem só os 3 últimos. Relembrando, se for 0, 0, 0, já é divisível por 8. E se... Aí, tu pega os 3 algarismos, se forem números diferentes de 0, divide e a resposta aqui tem que ser exata, né? Aí, todo número vai ser também. Divisibilidade por 9. Ele é bem parecido com o 3, tá? É a mesma coisa. Tu vai somar todo mundo e o resultado tem que ser divisível por 9. Então, 6 mais 2 mais 8 mais 2, ó. Estou somando todos os algarismos que formam o número. 6 mais 2 vai dar 8, 8 mais 8 vai dar 16, 16 mais 2 vai dar 18. Ó, a soma deles deu 18. 18 tá na tabuada do 9? Tá, né, gente? Porque 9 vezes 2 é 18. Então, todo número é divisível por 9. Ó, descobri se é divisível sem fazer conta de dividir. Agora, 7 mais 2 mais 9. Vamos ver este aqui. 7 mais 2 vai dar 11. Com mais 7 vai dar 18 também. Então, é divisível. Agora, esse aqui. 4 mais 6 mais 9 mais 8. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 9 vai dar 19. 19 mais 8 vai dar 27. O 27 tá na tabuada do 9? Tá, né, gente? 9 vezes 3 dá 27. Então, 27 divisível por 9, que é a soma. Então, todo esse número aqui, que é 4.698, também é. Agora, esse aqui é o mais fácil de todos. Divisibilidade por 10. Todo número vai ser divisível por 10 se o final dele for 0. Então, o final é o último número. Se o último número for 0, então, são divisíveis por 10. Só isso, tá, gente? Não tem como ser divisível por 10 se for um número diferente de 0 aqui no final, tá? Para ser divisível por 10, tem que ser 0 no final. Só isso, tá, gente? Se tiver 0 no final, é porque é divisível por 10, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que se vocês não souberem as regrinhas, vocês podem dividir. Se a divisão for exata, é porque é divisível. E se for não exata, é porque não é divisível. Tá bom, gente? Um abraço a todos e até a nossa próxima aulinha.